Queridos, mais uma vez, graça e paz, boa noite a todos. Eu quero convidá-los então, vamos abrir o texto bíblico para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, era para nós termos terminado Romanos no ano passado, mas Deus nos permitiu adentrar um pouquinho em janeiro, nesses dois últimos sermões agora, neste mês. Então, aproveitem bem, porque a gente vai ter os últimos momentos aqui em Romanos 12, logo então nós vamos fazer uma pausa, a gente vai voltar para 2 Samuel, e então, quando Deus nos permitir novamente, nos encontramos em Romanos capítulo 13, meus amados. Romanos capítulo 12, nós estamos estudando os últimos versículos, agora já no finalzinho do capítulo de Romanos, capítulo 12, e hoje nós vamos ler a partir do verso 17. Romanos capítulo 12, a partir do verso 17, a palavra do Senhor assim diz: Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós vivemos em uma sociedade que fala muito de vencer. E, ao mesmo tempo, a sociedade nos ensina que vencer é impor-se, retaliar, devolver na mesma moeda. Mas o Evangelho nos apresenta uma visão radicalmente diferente. É exatamente o oposto: vencer perdendo. Você acredita nisso? Que esse é a essência da vida cristã? Por um momento isso nos parece um paradoxo, mas é exatamente aquilo que nós somos, a essência da vida cristã. Nós vencemos perdendo. Foi assim que Jesus conquistou a nossa salvação, quando morreu por nós na cruz, se entregando por nós, dando a sua vida por nós. E esse mesmo Jesus que morreu por nós é aquele que nos também chama para o discipulado, quando disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Essa é a dinâmica do Evangelho. Nós vencemos como Jesus venceu. Muitas vezes isso implica perder. Foi assim quando Deus nos salvou, foi assim quando nos chamou para sermos seus seguidores. E, amados e queridos, hoje mergulharemos no ensino transformador aqui de Romanos 12. Nós pedimos, lá no começo do ano passado, para que Deus nos transformasse pela renovação da nossa mente, para que experimentássemos qual era a boa, agradável e perfeita. Essa transformação pela qual Ele está fazendo agora pode ser vista mais um pouquinho aqui. Nós vamos descobrir como vencer o mal com o bem. Prepare-se então para ser desafiado, enxergar seus conflitos, as suas dificuldades, de uma maneira completamente nova. Diz o nosso versículo de hoje, que você deve ter na mente enquanto a gente está conversando juntos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 17: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Você pode achar que viver dessa maneira é praticamente impossível,
Mas não foi para o apóstolo Paulo, e enquanto eu estava aqui falando, uau, quantas coisas o apóstolo Paulo então viveu antes de escrever isso aqui. Quantas perseguições, quantas lutas, quantas provações ele viveu. E agora, quantas perseguições, pois o perseguidor agora era severamente perseguido, e foi ele quem escreveu esse texto aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Se não foi para o apóstolo Paulo, ainda não é, ele também vale para nós. Eu quero dizer que esse texto, especialmente essa última sessão, não é apenas uma lista de boas intenções, porque de boas intenções tem um monte por aí. É uma convocação para vivermos de maneira contracultural. É uma convocação para remarmos contra a maré. E nós veremos como então isso se aplica, não nas nossas bibliotecas, mas na nossa vida diária, como podemos vencer perdendo. Vamos explorar um pouquinho disso, se você ainda está um pouquinho cético. Tá? A palavra aqui, vencer, do versículo 21, e ele fecha, porque o princípio básico de todas essas exortações, a partir do verso 17 agora, é resumido no início e no fim. Leia o versículo 17. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. E olha o versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, você tem uma estrutura que eu gosto muito, que é a minha estrutura predileta. Qual seria? A estrutura sanduíche, né? Então, você tem aqui uma verdade, você vai ter um recheio aqui, e a outra parte também. Então, a gente tem esse sanduíche do versículo 17 e do versículo 21. E aqui a palavra vencer é um termo militar de subjugar. Esse é um discernimento, meus amados, muito perspicaz. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos o mal. E aqui, por que isso é importante? Porque ele está dizendo que retribuir o mal com o mal, e você precisa entender isso, é perder de imediato a batalha contra o mal. Se você quer vencer o mal, você precisa vencer com o bem, e você nunca mais deve se esquecer disso, especialmente no ano de 2025. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E não podemos nos esquecer disso, porque retribuir o mal com o mal é perder de imediato, não é justo. Pode parecer até justo para o mundo, o bem com o bem, o mal com o mal, e a gente vai entendendo essas dinâmicas, mas Cristo nos chama para algo que é muito diferente. Ele diz, vença o mal com o bem, e o único modo, e eu quero entender assim, de derrotá-lo, é fazendo o bem à pessoa que muitas vezes nos causou dano. Em outras palavras, e eu preciso dizer isso já no começo do ano, se você odeia alguém que o prejudicou, esse alguém já venceu. Vamos melhorar isso. Se você odeia alguém, você está perdendo, de uma forma que você não pode ganhar. A única forma de derrotar o mal, muitas vezes, é perdoar e amar a pessoa, e o amor é a qual o texto nos chama. Isso me lembra um pouquinho a história de Nelson Mandela. Ele foi criado, eu estava olhando um pouquinho a vida desse homem, ele acabou crescendo entre os metodistas, quando ele era criança. A sua criança e juventude estudou com eles, inclusive, nas escolas metodistas da África do Sul, e ele é conhecido pela sua luta contra o apartheid, foi eleito presidente, e antes disso ficou 27 anos preso. 27 anos, é praticamente uma vida. E assim que ele saiu da prisão, um dos seus discursos após a libertação, olha o que ele disse. De tantos discursos que ele tem, mas um deles me chamou a atenção. Se há sonhos de uma bela África do Sul, também há caminhos que conduzem a seu alvo. A bondade e o perdão são dois desses caminhos.
E eu fico animado com isso. A bondade e o perdão são dois desses caminhos. Talvez ele poderia querer se vingar, era a chance agora, mas não foi o que aconteceu. Então esse é o primeiro. Nós não podemos retribuir o mal com o mal. Outro modo de explicar também isso é que quando associamos muitas vezes o mal com o malfeitor, acreditamos ser preciso destruir o malfeitor a fim de acabar com o mal. E esse é um outro perigo aqui que muitas vezes temos. De modo que parece bom fazer o mal. Parece bom fazer o mal e, sem querer, tornamo-nos um fantoche da força maligna por trás do malfeitor. Por isso, desejar a morte de quem quer que seja acaba por amargando a vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque especialmente nós estamos vivendo essa dinâmica no Brasil. Muitas vezes pessoas desejando que certas pessoas morram. Mas, na semana que vem, quando a gente olhar para a vingança, a gente vai entender que a vingança não pertence a nós, que a vingança pertence ao Senhor. E por mais togados e togados que apareçam nesse mundo, por mais tiranos e ditadores que surjam, por mais corruptos que brotem da terra e das covas e muitas vezes de lugares que a gente menos espera, nossa esperança é que há um justo juiz sobre todos e que não tardará de fazer a sua justiça, ainda que pareça demorada para nós. O alerta, meus amados, é: não se deixe vencer pelo mal. Cuidado, não devemos desejar a morte de quem quer que seja, porque isso acaba por amargando a vida. Um dos meus retratos prediletos, e as minhas filhas perguntaram: pai, de novo? Claro, está aí, né? É o retrato da dinâmica do Senhor dos Anéis. Eu escolhi essa foto porque eu achei uma das melhores para ilustrar o que eu quero. Você tem aqui Galadriel, você tem Gandalf, você tem o rei, você tem vários personagens. E qual que é a dinâmica? Toda essa história gira em torno do Um Anel. E aquele que era o possuidor do anel era tentado a ter grande poder. Esse anel que pertencia a um senhor muito mau, que é Sauron, e todos aqueles que estavam com o anel eram tentados a vencer o mal com o mal. Então, se você for assistir de novo, e você deve fazê-lo, essa trilogia pelo menos de tempos em tempos, né? Você vai notar da próxima vez que todas as vezes eles têm que vencer essa batalha. E essa é a batalha dos 3 livros. Quando a Galadriel, ela vê o anel e ela vislumbra todo o poder que ela teria agora para derrotar o mal, e ela então entrega ele para o Frodo Bolseiro e ela fala com essas palavras: eu venci. Uau, é exatamente isso. No começo do filme, Gandalf, o cinzento, o anel cai bem perto dele, e ele fica muito tentado ali, né? E ele olha também, vem aquele vislumbre, e ele entrega, e ele não fica com o anel. E o rei, acontece isso com todos eles. Então você tem toda essa dinâmica. Qualquer pessoa boa, e aqui são pessoas muito boas ali, qualquer pessoa boa que usasse o anel do senhor do mal, Sauron, para derrotá-lo, se tornaria maligna no processo. Ou seja, a vitória, se perseguida ou mesmo alcançada de maneira errada, seria completamente vazia. Uma derrota, na verdade, porque ao se tornar mal para combater o mal, o portador do anel permitiria que o mal vencesse. E pior, se tornando, na maioria das vezes, o próprio mal. Então a gente precisa olhar isso. O que eu quero dizer para vocês é o que vai estar escrito aí. É uma armadilha tentar vencer o mal com as mesmas armas. Vencer o mal exige algo mais profundo e transformador, na qual o nosso texto, de forma muito simples, fala:
fazer o bem. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. É tão fácil falar isso, mas tão dificultoso vivê-lo. É um desafio enorme para as nossas vidas, para aqueles que trabalham, para aqueles que se envolvem nas relações aqui no mundo. Mas a gente não pode nos esquecer disso esse ano. Nosso objetivo básico é amar e ser bondoso para com aqueles que muitas vezes nos fazem mal. Somos chamados, meus amados, e aqui fica a grande verdade de hoje, a vencer o mal não pela força da vingança, mas pela força do perdão, do amor e da bondade, refletindo o caráter do nosso Salvador Cristo em todas as situações. E a primeira aplicação de Paulo aqui, e é para onde a gente vai agora, diz respeito à nossa reação ao mal, porque reagimos muito mal quando alguém nos faz mal. O nosso senso de justiça aflora, nós acordamos pela manhã porque isso aconteceu comigo, porque ele fez isso comigo, e outras frases bem parecidas. E ele então começa a trabalhar a nossa reação, como devemos reagir, ou melhor, como devemos agir. Não paguem. Aqui ele está falando de retribuição. A ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Não devemos retribuir o mal com o mal, por mais justo ou apelativo que possa parecer na nossa perspectiva. E aqui então, para que isso possa acontecer de uma forma boa, ele chega no versículo 18 e diz, ele nos dá uma alternativa positiva. Ele está dizendo, vocês querem fazer o bem diante de todos? Então, preste atenção. Você quer? Você já decidiu isso? Fazer o bem diante de todos? Não pagar a ninguém mal por mal? Fazer o bem? Então preste atenção, faça isso. Se possível. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E essa é a maneira pelo qual, então, nós vamos estar fazendo o bem diante de todos. Ele está dizendo, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz. E aqui é interessante porque a Bíblia é muito real, né? Ele coloca certa cláusula, ele deixa tecnicamente em aberto qual opção? Ele deixa tecnicamente aberta a opção da guerra. Quem é belicoso aqui? Não, tá. Somos responsáveis por fazer com que a paz funcione até que isso se torne impossível. E essa é a ideia. Você vai fazer com que a paz funcione até que isso se torne impossível. E há situações que é impossível. A gente vai olhar um pouquinho, se a gente conseguir. Mas com demasiada frequência optamos por dar vazão, né, à nossa raiva e frustração em nome, muitas vezes, o que a gente fala? Não sermos capazes de aguentar mais, não estou aguentando mais. Chega para mim. Você já falou chega. Chega. Quem não falou, nunca falou chega na vida, né? Eu não aguento mais, não tenho sangue de barata, né? Qual a cor do sangue de barata? É meio transparente, meio branco, né? Eu não vou ser saco de pancada de ninguém, eu não sou um bobo, né? Eu não sou capacho. Tem tantas frases que o mundo replica e que muitas vezes a gente pode usar, mas não é isso de que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte, eu quero que você faça todo o esforço possível para ter paz com todos. E essa instrução que ele nos dá aqui, se queremos até viver muito bem esse ano, por sinal, ela vem com duas qualificações. Quais são elas? Se possível, primeira qualificação, se possível, às vezes não é. E a segunda qualificação, quanto depender de vós, ou aqui, o quanto depender de você. A implicação é que nem sempre isso é possível. E Paulo não está fornecendo uma brecha aqui. Ele não está nos mandando ficar em paz enquanto pudermos controlar nosso temperamento ou emoções. Como se, caso contrário, fôssemos livres para abrigar amargura ou sair brigando por aí. Não. Seu chamado para nós
é para garantir que qualquer conflito contínuo em nossa vida aconteça apesar de nós, não por nossa causa. Se vai ter conflito, que não seja por nossa causa, que seja apesar de nós. Nós não podemos evitar conflitos. E eu vou ter que ser bem realista. Vocês vão ter muita luta esse ano. Sangue, suor e lágrimas, como a gente diz. Conflitos, muitas vezes é o ar que a nossa sociedade respira. Não tem como escapar dos conflitos, mas tem a maneira correta pela qual nós lidamos com ele. E por isso ele diz: se no que depender de vocês, tende paz com todos. Nós precisamos criar uma atmosfera de paz aonde nós estamos. Nós somos chamados a sermos pacificadores, onde nós estamos. Eu não sei vocês, mas eu já enfrentei tantos conflitos na vida. Já enfrentei conflitos curtos, já enfrentei conflitos longos, já enfrentei conflitos que duraram anos. Num desses, eu lembro que eu precisei enfrentar esses conflitos, a maneira de Deus, e eu fui estudar. Foi a primeira vez, há mais de 10 anos atrás, ou mais de 15 anos atrás, que eu estava num grande conflito, e eu fui estudar a palavra de Deus, e eu encontrei o Ministério dos Pacificadores. Sabe aquele livro branco, que ninguém aqui aguenta mais ganhar? Quem aqui já ganhou um livro do pacificador? Se você está na nossa igreja, se você não ganhou, presente para você, pode pegar. Eu vou, porque eu estudei o processo de pacificação, e eu fiquei tão animado com aquilo, que era possível. Falei, isso é possível no Evangelho. É um livro que foi o primeiro livro publicado pela nossa editora. Eu não sabia na época como publicar livros direito, mandei imprimir 3.000 cópias. Eu falei, muita gente precisa ler esse livro. Mandei imprimir 3.000 cópias. Chegou um caminhão na frente de casa, né? E não parava de descer caixa lá. Pá! Era caixa até a parede de livro. Eu tenho esse livro até hoje e nós vendemos esse livro até hoje. Dificilmente, né? Tem um mês lá que não tem lá pessoas adquirindo o pacificador. Já vendi, já dei, já fiz tudo e está lá. Ele não acaba nunca. Não é? Ele está lá, estou sempre ali distribuindo um lá. Quando tem alguma coisa de trabalho, lá vai eu com meus livrinhos do pacificador. Está aqui um para você, está aqui um para você também. E eu fico feliz em poder olhar e trazer toda a esperança para vocês de que esse processo é possível, da qual Paulo está falando aqui. No que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. É apesar de nós, não por nossa causa. E na medida que você adentra os conflitos, que não seja você o causador deles, não seja você a lenha na fogueira, não seja você o difamador, não seja você o belicoso, ou o beligerante, como diz, né? Ou o briguento, ou melhor, o barraqueiro. Quem é barraqueiro aqui? Ou barraqueira? É mais comum. Pare com isso. Pare com isso. Deus está chamando aqui para viver de uma forma absolutamente diferente. As nossas armas não são carnais, meus amados irmãos. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, do nosso exército, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, e você precisa crer nisso. Não pegue a justiça para você, não faça justiça com as próprias mãos, isso semana que vem, não posso ficar entrando aqui. Mas que os conflitos sejam apesar de nós e não por nossa causa. A responsabilidade pela animosidade contínua nunca deve ser atribuída à nossa relutância em buscar a reconciliação. Porém, e eu preciso fazer esse porém, mesmo que tenhamos feito a nossa parte, há duas situações que a paz não pode ser possível. E aí eu vou colocar para você nisso, tá? Às vezes não dá. Às vezes tem que ir para a guerra mesmo. Eu estava falando com o Léo, né? A gente estava comentando isso. Às vezes a situação nos chama. E a gente precisa ir.
Não há espaço também para neutralidade nesse ponto. Ou nós estamos em paz, ou provavelmente nós estamos em luta. Não existe tentar agradar dois lados nessa batalha, na qual o Evangelho muitas vezes está inserido. Uma delas, e uma das maneiras que a paz não é possível, é quando a outra parte não está disposta a estar em paz conosco. Ponto. Não sofra por isso. Não dá para sofrer por isso. Às vezes as pessoas não querem. E a gente precisa dar espaço para elas também. Porque às vezes nós somos os perpetradores das situações que causaram dano nas pessoas. Não são só as pessoas que causam dano em nós. Nós também causamos dano a outras pessoas. E a gente precisa estar ciente disso. Nós também machucamos os outros. E muitas vezes a gente vai ter que ter paciência com elas. Muitas vezes a gente vai ter que continuar amando, apesar das circunstâncias. Então, quando a outra parte não está disposta, você vai ter que ter paciência. Também podemos estar lidando com alguém com a intenção de nos prejudicar e sem interesse nenhum em resolver o conflito. Também é impossível ter paz na situação, né? Porque a pessoa muitas vezes não quer resolver o conflito. Então, se não há interesse em resolver o conflito, nós vamos precisar entender que, nessas ocasiões, nós não conseguiremos ter paz a curto prazo. Talvez ela venha. Mas a nossa disposição tem que ser qual? Ter paz. Isso implica que, se aquela pessoa se arrepender, nós vamos amá-la e perdoá-la. E essa é a nossa disposição como cristãos. Pessoas que muitas vezes nos feriram, e você chega e ora para Deus assim, fala: Senhor, naquele dia, se essa pessoa se arrepender, eu estarei lá para amá-la, para perdoá-la e para ajudá-la. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. E eu falei: naquele dia, Senhor, eu estarei lá para estender a minha mão. Não baseado no amor que eu tenho, mas baseado no amor que Deus derrama em nosso coração e da sua palavra que torna isso possível. Então, meus amados, nessa situação, pode não ser possível mudar essa pessoa ou evitar a sua crueldade. Mas, preste atenção. Depois você lê aqui o sermão, eu mando para vocês. Não, mas será possível não revidar, não se vingar. E isso nunca deve ser feito. Nunca nós devemos nos vingar. Ou revidarmos, ou falar frases do tipo, qual? A clássica, desde os 4 anos de idade. Bem feito. Né? E a gente fica lá, bem feito. Eu avisei, agora, né? O profeta surge, né, cara, né? O profeta depois que deu tudo errado, né? Então, não adianta. Deus não nos chamou para isso. Não nos chamou para isso. Então, quando garantimos que não estamos contribuindo para o conflito, estamos buscando a paz, o quanto depender de nós. O outro obstáculo, e eu preciso deixar claro para vocês, surge quando os termos de paz são incompatíveis com os princípios de santidade, verdade e justiça. Hebreus é o que nos ajuda a entender um pouquinho isso, quando ele instrui seus leitores da seguinte maneira: Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui, de propósito, ele vai juntar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A busca, da paz não deve se tornar a busca da paz a qualquer preço. Essas palavras, a santificação e a paz, não são instruções aqui em Hebreus desarticuladas. Nosso esforço pela paz e pela santidade não deve nos levar a direções separadas. Nós não podemos sacrificar o Evangelho por causa da paz. Nós não podemos pecar
para ter paz? Porque a gente não vai ter. A gente não vai conseguir, vai ser uma falsa paz, vai ser uma trégua muito mal feita, inclusive, e que deve acabar em pouquíssimo tempo. Não sacrifique a paz por causa de não queira ter paz sacrificando a santidade ao Senhor. E alguns de nós precisam tomar cuidado para que o nosso desgosto por conflitos e confrontos não nos leve a buscar a paz à custa da retidão. Então, meus amados, cuidado, porque algumas pessoas querem ter paz a qualquer preço. O que elas fazem? Correm, fogem dos conflitos. Deus nos chamou a fazer o quê? A fugir dos conflitos ou a amar e perdoar? E é a segunda opção, é amar e perdoar. Então, se você tem conflito com alguém, se você, não adianta, né? A pessoa entra naquela porta, você sai por essa, né? E você fica fugindo dela. Não, Deus nos chama a uma atitude radicalmente diferente. Ao mesmo tempo, você não pode mudar um coração, porque isso é prerrogativa do Senhor. O que você deve fazer, então? Não deve comprometer a sua integridade. Essa é a principal preocupação do Senhor. Mas Deus está lhe dando um imperativo. Tanto quanto couber a você, busque a paz. Após entendermos, então, esse chamado, bem simples, não tem muito segredo aqui, meus amados. O difícil mesmo é agir. Entender o chamado de Deus para vencermos o mal com o bem, a gente pode olhar alguns resultados práticos dessa obediência em nossa vida e na vida dos outros. Eu vou deixar algumas coisinhas para nós aqui. Homens, quero olhar para vocês aqui. Sejam um pacificador em sua liderança. Muitos dos homens, se não todos aqui, exercem papéis de liderança na sua família, no seu local de trabalho e em outros locais. Não adianta nós sermos pacificadores na igreja e sermos briguentos ou beligerantes ali fora. Então, seja um pacificador em sua liderança. Assuma a responsabilidade de promover a paz, a reconciliação nos ambientes onde você lidera. Você é um líder, você tem a obrigação de trazer paz para esses ambientes, seja em casa, no trabalho ou na igreja. Entenderam, homens? Líderes, em casa, no trabalho e na igreja, sejam pacificadores. Se há algum conflito não resolvido, tome a iniciativa de buscar o diálogo, mesmo que isso exija humildade e perdão. Lembre-se de que sua força está em refletir o caráter de Cristo. E assim nós vencemos, não só na igreja, mas também no nosso trabalho e em nossa família também. As mulheres, demonstre graça em suas relações. As mulheres são seres muito mais relacionais que os homens, isso eu admito. Elas conseguem se relacionar muito melhor do que os homens. Sejam um exemplo de bondade, sejam mestras do bem. Ao lidar com mágoas ou conflitos, é muito comum mulheres estarem muito magoadas, porque elas têm um cérebro que eles têm a sua vantagem, eles pensam em 10 coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes elas estão ligando pontos que nunca os homens conseguiriam fazê-lo. É uma questão do cérebro mesmo. E muitas vezes a gente pode ter que lidar com mágoas e conflitos, de estar sempre lembrando e remoendo. Demonstre graça, seja um exemplo de bondade, busque perdoar rapidamente e agir com amor, mesmo diante de ofensas. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que a sua atitude pode inspirar a sua família. A mulher sábia edifica o seu lar. E ela pode inspirar sua família, seus amigos, colegas, a também escolherem um caminho da reconciliação e da paz. Jovens, use a sua influência para espalhar a bondade. Na escola, nas redes sociais, para aqueles que têm, acho que a maioria,
ou entre amigos, escolha responder às provocações, às injustiças com palavras gentis. Eu estou assustado com a forma que os jovens têm falado palavrões hoje. Olhando para isso, eu sei que é um ambiente de muitas vezes muito baixo, muito hostil, a forma como os meninos hoje em dia tratam as meninas, a forma que as meninas também tratam os rapazes. É uma vergonha, muitas vezes, mas não, você vai responder com palavras gentis e ações pacíficas. Mostre que você é diferente, porque segue os princípios de Cristo e sua palavra. Sua postura, não pense não, pode impactar positivamente aqueles a seu redor. E a gente olha que parece que é só o cara de correntona, né? É só o cara descolado que é visto. Não, Deus está vendo aqueles. E tem outros também procurando bons exemplos na escola ou na universidade. E as crianças? Crianças, ore por quem o magoou. Aprendam isso desde pequenininhas. Orem, e as crianças ficam magoadas, né? Às vezes as pessoas tratam mal as crianças. Se alguém foi rude ou injusto com você, se alguém gritou com você, isso pode incluir alguns familiares, muitas vezes, né? A gente não quer que isso aconteça, tá bom, meus amados? Mas, se aconteceu de alguém ser injusto com você, porque eu sempre ouço das crianças, isso não é justo, não guarde raiva no coração. Ore por essa pessoa e peça a Deus para ajudá-la a mudar. Depois tem de ser bondoso com ela, mostrando que você escolhe amar, mesmo quando é difícil. Eu lembro quando eu estava jogando laranjas no mercado. Eu, bem inocente, tinha laranjas, né? Uma pilha, e eu pegava a laranja, jogava lá no começo da pilha, né? E aí, eu ficava lá no mercado. De repente chegou uma senhora, né, muito brava, me deu maior bronca, né? Merecido, inclusive, né? Não faça isso, tal. E eu fiquei muito tranquilo. Nisso, ela estava procurando saquinho. Eu fui lá, peguei saquinhos para ela. Sabe aquele saquinho que destaca? Peguei os 4, fui lá, dei para ela. Ela ficou me olhando com uma cara. É tremendo isso. E eu percebi que tinha algo diferente naquilo. Falei, uau! E eu nem era crente. Imagina se fosse, seria muito melhor ainda, porque a glória seria de Cristo, não minha. Então, mas vençam assim, mesmo quando é difícil. E meus amados, concluo aqui dizendo o seguinte: quando seguimos o ensino de Romanos 12 aqui, não estamos apenas obedecendo a uma regra moral. Deixo muito claro isso para você. Estamos nos unindo a Deus na obra de redimir o mundo. O mundo está olhando isso. A gente está contribuindo para que as pessoas entendam que existe algo melhor, que existe algo maior, que vai além do pagar o bem com o bem e o mal com o mal. Ao não retribuir o mal com o mal, protegemos nossos corações contra a contaminação e o ódio. Então, a primeira coisa que acontece é que quando você não retribui o mal com o mal, quem que é o beneficiário? Você. Você, então, impede que o seu coração seja contaminado com o ódio, com o rancor e com a amargura. E, gente, por favor, não vivam amargurados esse ano. Não fiquem guardando rancor esse ano. Nós precisamos olhar para isso, e essas raízes vão sendo arrancadas do nosso coração. Então, em segundo lugar, ao demonstrar bondade e amor, abrimos a possibilidade de transformação no coração de outras pessoas. Você quer que o outro mude? Comece com você. Você quer que outra pessoa mude? Seja o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, não importa. Comece com você, pagando o mal com o bem. E, se possível, tende paz com essas pessoas. Meus amados, que maior vitória pode haver do que ver o mal derrotado pela luz do Evangelho.
Então, que a gente possa ver isso. Eu acredito que Deus foi muito bondoso com a gente, permitindo a gente tratar esse assunto no primeiro sermão do ano, já que a gente tem um ano inteiro de guerras e lutas e tantas coisas que vêm por aí, que nós possamos lembrar disso. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, de infinita graça e misericórdia, o Senhor que venceu o mal com o bem, entregando o teu próprio Filho por nós. Ensina-nos, Senhor, a seguir os teus caminhos, a amar quando somos odiados, a perdoar quando somos feridos e a responder com bondade, muitas vezes onde nós vemos maldade. Senhor, livra-nos do orgulho que nos faz buscar a vingança e enche nossos corações com a humildade de Cristo, que mesmo na cruz rogou pelo perdão de seus inimigos. Ajuda-nos a ver além das ofensas e a distinguir o mal do malfeitor, para que possamos ser instrumentos da tua paz na terra, reconstrutores de relacionamentos e proclamadores da tua bondade e do teu evangelho. Fortalece-nos, ó Pai, para buscar a paz, mesmo quando parece impossível, e para sermos fiéis à tua santidade, sem jamais comprometer a verdade. Que o teu Espírito governe sobre as nossas palavras, transforme nossas ações e purifique os nossos pensamentos, para que em tudo sejamos reflexos da tua glória e conhecidos como seguidores do Senhor Jesus. Dá-nos coragem de vencer o mal com o bem. Ajuda-nos, Senhor, a crer nisso, para que possamos viver isso. E a graça de sermos pacificadores neste mundo. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, aquele que é o nosso Salvador. Amém.